Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, eu quero no vídeo de hoje tratar com vocês a respeito da evolução histórica sobre o poder de ação, a respeito do direito constitucional de ação. Nós vimos tratando no vídeo anterior, na análise que nós fizemos até o vídeo anterior, o tópico anterior, nós vimos noções gerais sobre o direito de ação, nós vimos aspectos a nível constitucional sobre o direito de ação, tratamos dos elementos da demanda, tratamos das espécies da demanda, e eu quero, a partir desse encontro de hoje, tratar com os senhores a respeito da evolução histórica, a respeito das teorias que se sucederam no tempo, a respeito dessa ideia sobre o direito de ação. Direito de ação, eu gostaria de lembrar aos senhores como aquele impulso inicial que nós temos, não apenas o impulso inicial, nós já vimos que a doutrina contemporânea admite como sendo toda pretensão formulada em juízo, mas é essencialmente aquele impulso inicial que retira o Estado juiz da inércia para reivindicar do Estado juiz o exercício, ao final do processo, o exercício da jurisdição, tá certo? Bom, no início da evolução histórica, eu vou apresentar para os senhores aqui quatro teorias. Nós tivemos quatro teorias que se sucederam. A primeira teoria é a teoria imanentista. Depois nós tivemos a teoria concreta. Depois a teoria abstrata. E por fim a teoria eclética. Então nós veremos primeiro a teoria imanentista. Como eu dizia, no início, os estudiosos não viam nesse instituto do direito de ação como se esse impulso inicial, como essa provocação da parte interessada fosse algo alheio, fosse um instituto desvinculado, fosse um instituto externo do direito material. Então, nesse primeiro nível, nesse primeiro estágio evolutivo, o importante para os senhores compreenderem é que o direito de ação ele estava inserido na análise do direito, do direito privado, do direito civil, vamos assim dizer. O direito civil ele é o berço do estudo do direito, né? O direito como um todo, o direito romano ele era essencialmente civil, e essa primeira teoria, a teoria imanentista, ela tem esse nome, inclusive, porque o direito de ação ele era o que hoje nós entendemos como o direito de ação, sendo um instituto estudado pelo processo, pela ciência processual, era, na verdade, algo imanente. A acte romana, a ação era entendida como um instituto, um elemento inserido, intrínseco, imanente ao direito material. Inclusive, já tivemos vários autores de renome que defenderam essa concepção imanentista. Podemos falar
Ehring, por exemplo, e entre nós o professor Clóvis Bevilacqua. Clóvis Bevilacqua dizia algo mais ou menos nesse sentido, assim, você quer entender o que é o direito de ação? O direito de ação é o próprio direito material, vejam bem, é o próprio direito material que, uma vez que se sinta ameaçado ou que se sinta lesionado, ele pega em armas e vai em juízo guerrear. Então isso precisa ficar claro. Na visão dos imanentistas, não haveria um outro instituto estudado por uma outra ciência, não. Era o próprio direito material que iria em juízo guerrear. Então, numa relação de crédito, por exemplo, o credor, o direito de crédito foi lesionado, o crédito não foi satisfeito. O que provocaria uma demanda jurisdicional? Seria o próprio direito de crédito. O direito de crédito que ia em juízo formular pretensão, guerrear, pegar em armas de guerrear, vamos assim dizer. Aí o professor Clóvis Bevilacqua, como os senhores sabem, ele foi o autor intelectual do Código Civil, não o Código de Processo Civil, tá? O Código Civil de 1916, o Código Civil de 1916. Daí que o artigo 75 do Código Civil de 1916 está em primeiro lugar. É o Código Civil e não o Código de Processo Civil, é o Código Civil. E segunda consideração, não é o Código Civil vigente de 2002, é o Código Civil de 1916, que já está revogado, portanto. Mas o Código Civil anterior tinha um dispositivo que consagrava essa visão imanentista do direito de ação. Então veja que é uma teoria que já está ultrapassada, que não se aplica, mas que é uma legislação que produziu efeitos entre nós até 2003. O Código Civil de 2002 ele começou a produzir efeitos em 2003. E aí o artigo 75 desse Código Civil de 1916, ele dizia que a todo o direito corresponde uma ação que o assegura. A todo direito corresponde uma ação. Então veja, a ação decorreria necessariamente do direito. Era a consagração no nosso direito positivo dessa visão imanentista. Então o que significa a teoria imanentista? A ação decorreria do direito material. Imanente significa inserido, intrínseco, imanente. Tá certo? Essa teoria está ultrapassada. Essa teoria imanentista ela é própria daquela visão que nós já vimos. Tem, para quem não está inserido, nós temos uma playlist aqui própria no canal do YouTube sobre as evoluções históricas do processo, e aqui no nosso canal, aqui na nossa plataforma acadêmica Arthur Vieira Curso, nós temos um curso sobre Teoria Geral do Processo 2, que trata sobre o processo. E lá nós temos diversas aulas sobre a evolução histórica do processo. Essa teoria imanentista do direito de ação, ela é da mesma época das teorias privatísticas do direito do processo. Então, quando o processo ele era estudado numa análise privatística, é a mesma lógica dessa modalidade, dessa teoria que via o direito de ação como sendo intrínseco, inerente, imanente ao direito material. Tá certo? Bom, aí nós temos a segunda teoria, que é a teoria concreta. A teoria concreta, ela já é, vamos assim dizer, um embrião. Ela já dá um centelho, uma fagulha para superar a teoria imanentista. Ela não consegue, vamos assim dizer. Ela começa bem, mas depois ela cai no canto da sereia. Então, ela está superada também, ela está equivocada, a teoria concreta, porque ela não consegue fazer o que ela se pretendia fazer. Eu já vou dizer o que é isso, eu preciso só que os senhores entendam que ela começou bem, ela começou se desvencilhando, se desvinculando do direito material, mas ao final ela acaba se vinculando ao direito material. Então ela acaba se afastando da teoria imanentista, mas ao final ela volta à teoria imanentista. Tá certo? O que a teoria concreta
ela diz, olha, não é o direito material quem vai a juízo guerrear. Então há uma distinção. É o direito de ação, o fenômeno processual, beleza. Mas aí, então ela começa bem, né? Na nossa visão, pelo menos atual, processualista, o nascimento da ciência processual, enfim. Mas aí o que ela diz depois que nós poderíamos dizer assim que ela cai no canto da sereia e volta a uma concepção imanentista que acaba vinculando a existência do direito material? Ela começa dizendo que existe um direito, do direito de ação, que é o processual e tal, que não tem a ver essencialmente com o direito material. Mas aí ela diz que só vai ter direito, na verdade, a sentença só vai ter direito ao final, só vai ter exercido mesmo ao final o direito de ação quando a sentença for de procedência. Daí se dizer, portanto, que estamos diante da teoria concreta. Então, a teoria concreta, ela reconhece a autonomia do direito de ação. Ela começa bem, ela reconhece a autonomia do direito de ação, mas ela só reconhece a existência de sentenças de procedência. Então, meio que fica... É uma teoria que fica em cima do muro. Ela começa bem, mas termina mal. Ela fica um pouco, vamos assim dizer, do ponto de vista científico, ela fica até mesmo sem defesa. Ela não fecha, as contas não fecham. Basta que você pergunte assim, tá, então, ok, o direito de ação ele é desvinculado do direito material, beleza, começou bem, ok. Mas só vai ter direito de ação se a sentença for de procedência. Porque se a sentença for de procedência, o juiz está reconhecendo a existência do direito material. Então tá fácil para você, né? Tá. E se, no entanto, o juiz diga que a sentença é de improcedência, diga que o autor não tem o direito material que ele alega ter? E então o que foi isso? Aí eles dizem assim, não, aí o que foi isso eu não sei dizer não, eu sei que não foi direito de ação. Então não pode ser assim, né? Isso não é ciência. Na ciência as contas têm que fechar, você tem que explicar exatamente o que é. Eles não respondiam o fenômeno da sentença de improcedência. Fica difícil as coisas, não pode ser assim. E na verdade, um passo além. Muito pior do que não responder, as coisas já estavam feias, né? Estava embaçado, já não estava legal aqui, nesse passo. A primeira indagação, né? O que fazer com a sentença de improcedência? Ele não tinha resposta para isso. Eles meio que diziam assim, isso não é problema meu, não, vocês que buscam a resposta disso. Não pode ser assim. Claro que as críticas já eram ferrenhas, já eram suficientemente fortes nessa primeira indagação. Agora tinha uma outra que foi o fecho da questão, foi assim, fechou a tampa do caixão. Essa não tinha o que fazer. Que era a hipótese da sentença de procedência das ações declaratórias, a sentença de procedência das ações declaratórias de inexistência de relação jurídica. Porque, veja, eles diziam que só haveria direito de ação nas sentenças de procedência. Porque eles estavam considerando a regra geral, quando a parte vai a juízo, afirmando ser titular de um direito, de uma relação jurídica material, e aí houve o descumprimento, a ameaça por parte da outra parte, aí ela quer o cumprimento. Regra geral, realmente é isso que acontece. Só que nós temos uma hipótese que é da parte manifestar pretensão em juízo, manifestando pretensão em juízo de uma declaração por parte do juiz da inexistência da relação jurídica entre as partes. Você imagina que a parte está em casa receba um boleto de cobrança de uma pessoa jurídica de direito privado qualquer, com a qual ela não tem relação jurídica, nunca contratou uma empresa de telefonia qualquer, com a qual ela nunca entabulou contato, nunca entrou no site, nunca ligou para a central de atendimento, nunca teve chip nem linha telefônica, nada, nunca teve nada com aquela empresa. E ela recebe um boleto daqueles de cobrança com uma cartinha sutil dizendo que ela tem
X dias para pagamento, sob pena de inclusão nos cadastros de inadimplência e tudo quanto é tipo de cobrança. Tem lá um númerozinho para quem entra em contato. Aí a parte precavida entra em contato para esclarecer, fala, tem algum equívoco, eu nunca entrei em contato, nunca tive conta com essa empresa, nunca tive cadastro, tem algum equívoco. E aí o atendente, de uma forma muito sutil, como é comum, diz para ela que ela tem que procurar os direitos dela, que não pode ser feito nada, e que se ela não pagar no prazo legal, como está escrito no boleto, né? Senhora, queira estar entendendo que se não pagar no prazo legal, se não pagar no prazo que está escrito na carta, vai incluir o nome da senhora no cadastro restritivo de crédito. Ok, o que essa pessoa eventualmente pode fazer? Pode deixar, ver no que vai dar, esperar restringir o crédito, negativar o nome, e aí ela não vai meramente pedir a declaração da inexistência, né? Porque aí ela vai ter mais coisa para fazer. Ela vai ter que pedir para o juiz tirar o nome do cadastro restritivo de crédito. Eventualmente, se ela se sentiu ofendida, vai ter que pedir uma indenização por dano moral. Se por conta daquela negativação ela deixou de efetuar alguma relação jurídica, aí já tem outro tipo de indenização. Aí já é uma outra questão um pouco diferente, tá? Mas ela tem uma segunda opção. Ela tem a segunda opção que é um pouco mais preventiva. Antes de vencer aquele prazo e ela ter o nome negativado, ela pode ingressar com uma demanda, produzindo prova e pedindo para que o juízo declare que entre ela e aquela pessoa jurídica fictícia que nós estamos aqui tratando, nunca houve relação jurídica. É possível isso? É possível. É possível. É ação declaratória de inexistência de relação jurídica. As ações declaratórias são possíveis. Nós até veremos isso. Aliás, nós vimos no vídeo passado as demandas meramente declaratórias. Demandas declaratórias, constitutiva e condenatória. As demandas declaratórias são admissíveis. Nós veremos, né, em um vídeo a seguir que o interesse de agir pode se limitar meramente à declaração de relação jurídica. A parte pode ir a juízo pretendendo tão somente a declaração da existência ou do modo de ser de uma relação jurídica. É plenamente possível. Veja, da existência ou da inexistência. Então vamos voltar. Como explicar o fenômeno? O que a teoria concreta dizia? Que só haveria direito de ação quando a sentença fosse de procedência. Por quê? Porque estaria a procedência vinculada ao direito material, e aí eles caíram no canto da sereia. Eles não responderiam à primeira pergunta, o que fazer com o caso da sentença de improcedência? Beleza, mas a segunda pergunta é ainda mais cruel com eles, porque a segunda pergunta seria de procedência, mas seria uma procedência que afirmaria que não há relação jurídica entre as partes. A sentença de procedência da ação declaratória de inexistência da relação jurídica entre aquela consumidora e aquela pessoa jurídica de direito privado, o juiz está afirmando que não há relação jurídica entre as partes, não há direito material que a pessoa jurídica afirmava ter. E aí, como explicar? Nem a teoria imanentista, nem a teoria concreta poderia vincular o direito material ao direito de ação. E seria uma sentença de procedência. Como explicar? E aí eles viram que, veja, até os concretistas diziam, aí realmente, com esse fenômeno, realmente não tem o que explicar. E aí surge a terceira teoria. Qual é a terceira teoria? A terceira teoria é a teoria abstrata. Veja, uma teoria é teoria concreta, outra teoria é teoria abstrata. O que é a teoria abstrata? O oposto da teoria concreta. A teoria abstrata é a que diz que esse direito constitucional de ação, essa garantia fundamental, esse poder de ação, ele é autônomo, independente, incondicionado, totalmente desvinculado do direito material. Autônomo, independente, incondicionado, totalmente desvinculado do direito material. Essa teoria abstrata, ela está correta. É aqui do ponto de vista teórico, técnico, está correta. Por isso que nós afirmamos que nós temos um livre e universal acesso à justiça, o que está no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal.
Artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Essa teoria abstrata ela surge da crítica à teoria concreta, que acabava limitando o direito de ação e vinculando ao resultado do processo. Uma crítica à teoria imanentista, que grudava o direito de ação ao direito material. E aí a teoria abstrata vai dizer que o direito de ação ele independe tanto do direito material quanto do resultado que o processo venha a ter. Então o direito de ação ele é autônomo, independente, incondicionado e livremente exercido. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição. A todos é assegurado o livre e universal acesso à justiça. Teoria abstrata. Tá certo? Mas nós temos 4 teorias. E surge a 4ª teoria. A teoria eclética. No que consiste a teoria eclética? Bom, olha só. Teoria eclética eu vou começar a tratar aqui e vou precisar fazer um corte para continuar no próximo vídeo. Para explicar ela detalhadamente para vocês. Até porque ela nos leva a um próximo tópico importantíssimo, que é uma tal de uma condições da ação. Teoria eclética, ela surgiu da percepção de que a teoria abstrata, do ponto de vista teórico, dogmático, nos livros, ela é bonita demais. Legal, tá certo. Tudo pode ir para o Poder Judiciário. Mas, em compensação, ela gera um problema prático. Porque pode aparecer todo quanto é tipo de demanda, mais malucas possíveis. Veja, eu em sala de aula crio os exemplos mais estapafúrdios possíveis. Em tese, eu posso ir a juízo em face da minha mãe, com base no fato de que o meu pai não cumpriu uma obrigação que meu pai, formulou com o meu tio, tendo em vista que o meu primo desrespeitou a cláusula do contrato no dia que... Tendo em vista que desrespeitou a cláusula do contrato, que anda dizendo por aí que vai desrespeitar a cláusula do contrato quando tiver oportunidade. Nem desrespeitou ainda. Mas botando diversas pessoas que não tem nada a ver uma com a outra, que o fato nem aconteceu ainda, que são hipóteses específicas que são necessárias observar, e nós veremos, relacionadas às partes e aos fatos da causa, que são importantes e no caso hipotético, viajandão aqui, não foram observadas. E aí eu peço, por exemplo, ao final, tendo visto esse caso louco, do meu pai, meu tio, meu primo, eu peço que o juiz decrete o divórcio entre eu e minha mãe. Eu quero me divorciar da minha mãe. Não tem pé nem cabeça uma demanda como essa. Né? É mais provável que o juiz venha a decretar a minha interdição, né? De ofício, já que o processo é tão louco, né? É mais provável que o juiz de ofício venha me declarar louco, interna, sujeito que é louco. Aí vai dizer, ô juiz, mas o senhor não pode fazer isso. O juiz pode fazer, mas quem começou foi ele, né? Quem começou a tratar de processo maluco aqui foi ele. Bom, a teoria eclética percebeu isso, falou, tá muito bonito, tal, mas pode acontecer umas coisas malucas como essa. O Poder Judiciário vai ser obrigado a tratar de tudo quanto é tipo de demanda, até demanda louca como essa que o professor Arthur está falando aí. Pela teoria abstrata vai. Porque é totalmente incondicionado, ilimitado, autônomo, desvinculado. Aí os estudiosos começaram a falar, não, mas aí tem que dar uma baixada de bola. Tem que ter um limitador. Lembra que eu falei? As condições da ação? Tem que ter um limitador. E aí surge um senhor chamado Enrico Túlio Liebmann. Enrico Túlio Liebmann. L-I-B-M-A-N. Enrico, como se fala, Túlio, como se fala, Liebmann. L-I-E-B-M-A-N. Liebmann é um senhor italiano que veio para cá refugiado de Mussolini. Ele viveu no Brasil, foi hospedado em São Paulo, foi professor da Universidade de Direito da Faculdade de São Paulo, da Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e aqui ele formou
diversos processualistas de renome, Cândido Rangel Dinamarco, já para começar, Antônio formou Citra, Antônio Carlos Araújo Sintra, Ada Peregrini Grinover, talvez, assim, do ponto de vista que nos interessa mais importante, foi o senhor Alfredo Buzaide. O Alfredo Buzaide foi o autor intelectual do Código de 1973, o nosso Código de Processo Civil que já está revogado, Código de 1973. E os senhores verão, eu vou tratar com os senhores no próximo vídeo, que os pensamentos do Lieberman tiveram grande influência no Código de Processo Civil de 1973. E tem uma discussão aí, se no Código de 2015 continua essa concepção. Mas vamos voltar à base inicial. O que Lieberman disse nessa teoria eclética? Lieberman queria baixar a bola um pouco a respeito da teoria abstrata. Ele não aceitava essa ideia de que poderia ser tão amplo assim essa ida ao judiciário. Então ele advogava a ideia da existência de condições da ação, que deveriam existir elementos que condicionassem o ingresso ao Poder Judiciário. Atualmente, na nossa concepção do direito processual, atualmente, Brasil, 2018, não é assim como Lieberman defendeu na metade do século passado que nós enxergamos. Eu vou apresentar a teoria como ela surgiu e vou fazer depois as adaptações. Mas Lieberman defendia elementos que condicionassem o ingresso, daí que se chamavam condições da ação. E Lieberman chamou como sendo 3 as condições da ação: legitimidade das partes, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Nós vamos tratar sobre essas condições da ação no vídeo que virá depois. Mas eu quero encerrar o vídeo de hoje fazendo essa adaptação do pensamento de Lieberman originário para o que ficou depois consignado para o que é atualmente a nossa concepção dessa teoria de Lieberman, uma visão contemporânea, vamos assim dizer. Como é que nós enxergamos a teoria de Lieberman atualmente? Não são propriamente esses elementos condições da ação. Porque se fossem condições da ação, vejam, nós temos nesse momento aqui o exercício do direito de ação, a distribuição a primeira manifestação do direito de ação, petição inicial. Se fossem condições da ação, teriam que ser elementos que verificassem antes do exercício do direito de ação, a existência da legitimidade das partes, do interesse de agir e da possibilidade jurídica do pedido. Só que na prática não é assim que é feito. A parte interessada, o demandante, ele distribui a petição inicial e no curso do processo o ordenamento possibilita que a parte se manifeste, que o juízo reconheça que a parte interessada não preenche qualquer um daqueles elementos. E na verdade, o que o ordenamento jurídico faz é permitir ao juízo que ele não leve o procedimento do marco inicial ao marco final. Ele não obriga o juiz a percorrer todo o procedimento para exercer jurisdição. E aí ele permite que o juiz venha a proferir sentença sem resolução do mérito. Então, na verdade, não são condições da ação. São elementos que condicionam o julgamento do mérito. Se você preencher aqueles elementos, você vai ter direito ao julgamento do mérito. Se você não preencher aqueles elementos, o juiz pode pôr fim ao seu processo sem análise do mérito. Então, o ajuste que nós fizemos, a teoria, foi o seguinte: não são propriamente condições da ação. Vocês vão continuar ouvindo essa expressão como sendo condições da ação. Só que vocês têm que saber fazer o filtro. Quando se fala condições da ação, como é que se escuta? Condições para o julgamento de mérito. Tem doutrina que fala condições para o regular, são elementos que condicionam o regular exercício do direito de ação para permitir o julgamento final do mérito. Porque a parte vai chegar no cartório do distribuidor, vai protocolar e vai ter início a um processo. Nós teremos ação, teremos processo e teremos jurisdição.
Não vai ter um condicionante, não vai ter um fiscal do Enem, um porteiro que vai deixar ou não vai deixar entrar. Não é isso. O que acontece é um filtro que se dá no curso do procedimento, que possibilita ao juiz extinguir o processo sem resolução do mérito. No código anterior, eram 3 elementos. Estava no artigo 267, inciso 6º do CPC de 73. No código atual, são 2. Está no artigo 485, inciso 6º do CPC de 2015. Artigo 485, inciso 6º, do CPC de 2015. Antes era legitimidade, agora continua legitimidade. Antes tinha interesse, agora continua interesse. Eu vou tratar desses 2 no próximo vídeo. Mas antes tinha a possibilidade jurídica do pedido e agora saiu a possibilidade jurídica do pedido. É porque a teoria nunca foi com a cara, a doutrina nunca foi com a cara da possibilidade jurídica do pedido. E Liebman, mesmo Liebman, quando voltou depois para a Itália, ele retirou a possibilidade jurídica do pedido da sua teoria. E essa própria ideia de que não eram condições propriamente da ação, mas eram condições, eram filtros para permitir o julgamento do mérito, o próprio Liebman, ele deu razão à teoria brasileira, à doutrina brasileira, que ele ajudou a formar, inclusive, ele deu razão à teoria brasileira e reformulou a sua tese quando ele voltou para a Itália. Mas sobre a possibilidade jurídica do pedido, a doutrina brasileira nunca foi com a cara, nunca concordou com ela. Porque o que são as condições da ação sobre essa leitura que eu fiz para com os senhores agora? As condições da ação são, na verdade, elementos que condicionam o julgamento final de mérito. Então, se você preenche esses elementos, o processo vai se desenvolver até o momento final que possibilite ao juízo julgar o mérito da demanda. Se você não preenche, o juiz pode extinguir o processo de forma antecipada sem resolução do mérito. A possibilidade jurídica do pedido, veja, o que é pedido? Pedido é mérito. Se o pedido é ou não é possível, o juiz vai julgar o mérito. Se o juiz percebe já na petição inicial que aquele pedido não é possível de ser julgado, o que ele tem que fazer? Julgar o mérito. Se o juiz percebe no meio do procedimento que aquele pedido não é possível de ser julgado, ele tem que julgar improcedente e não deixar de julgar por ausência das condições da ação. Não tem que proferir um pronunciamento sem julgar o mérito. A ausência de possibilidade de se julgar aquilo deveria ensejar sempre um julgamento de improcedência, de não procedência. A impossibilidade de se julgar o mérito sempre deveria ser um julgamento de mérito. E o que o novo código fez? Retirou. Então, são 2 considerações que eu gostaria de fazer sobre a teoria eclética e as condições da ação. As condições da ação não significam condicionante ao exercício do direito de ação, mas que esse direito de ação deve ser regularmente exercido no sentido de preencher esses 2 elementos, legitimidade da parte e interesse de agir. E não significa, portanto, que você tem que observar para poder entrar com a ação, mas sim que você tem que observar para que sua ação vá do ponto inicial até o ponto final. Ok? É isso que significa as condições da ação. Então agora, com isso, nós vimos as 4 teorias sobre a evolução histórica do direito de ação. Falta tratar com os senhores as condições da ação, mas nós faremos isso no próximo vídeo. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, até uma próxima.